Hoje, depois de muito tempo, depois de muitos anos que a gente vem conversando com essa companhia, que a gente conhece os sócios, a gente tem o privilégio de finalmente entrevistar o CEO carismático, gente boa e super empreendedor, Alexandre Borges. Então, seja muito bem-vindo, Alexandre. A gente tem o maior prazer de te receber aqui, né? Faz muitos e muitos anos que a gente se conhece, acho que desde 2015 que a gente começou a conversar com vocês, entender o que vocês estavam fazendo, né? Até que no final do ano a gente fez um investimento muito legal com mais um grupo de investidores muito bom. Então, é um prazer te ter aqui, cara. Muito obrigado. Se você quiser se apresentar, é um prazer ter você aqui com a gente nesse one-on-one. Cara, o prazer é todo meu. Super agradeço. A gente admira você pessoalmente e a Barn como um todo desde muito tempo. Quando a gente estava começando, acho que ali foi 2016, não 2015, senão você vai dar mais idade para a gente do que a gente tem aqui. Mas acho que foi 2016 e acho que foi muito legal, porque assim, quando a gente ainda estava muito entendendo esse mundo de VC, entendendo, acho que da própria companhia era a ideia que a gente tinha, o nome. Acho que um PowerPoint vocês já muito gentilmente nos receberam e foram meio que nos ajudando a entender esse mundo de Venture Capital lá atrás, quando a gente ainda nem cogitava um pouco esse caminho. Então, super prazer estar aqui. Tenho muito orgulho de estar fazendo parte da Grão Direto, de ser um dos 3 fundadores, né? E hoje a gente já tem um time bastante grande aí que vai ajudar muito os nossos talentos, ajudar nessa jornada de crescimento, especialmente ajudando nessa transformação digital que o agro tem passado aí, que vocês da Barney conhecem muitíssimo bem, então estamos muito bem acompanhados aí para seguir nessa jornada de crescimento. Poxa, muito legal, cara. Antes da gente entrar nas perguntas aqui, só um pouco rápido, né, do histórico e do nosso investimento, por que a gente acabou fazendo um investimento na Grão Direto. E, como você sabe, a gente é um fundo dedicado à AgTech e agora também ao mundo do Green Tech, mas a gente vem acompanhando a agro há muitos anos e, de fato, existe muitas oportunidades para a gente ter um mercado mais transparente, né? Mais justo na ponta para o produtor, né? E com mais possibilidades de quem produz, de fato, ter acesso a crédito, a fazer uma venda melhor, né? A dar a visibilidade da produção e também ter a visibilidade completa do processo, né? Então, assim, ao longo desses muitos anos, a gente vem vendo a companhia trabalhar no produto, melhorar o produto, né? E, finalmente, no final do ano, a gente realmente chegou à conclusão de que a Grão Direto está montando uma coisa muito grande, né? Que tem um potencial gigantesco num país que tem vantagem competitiva por muitos anos no agro e que tem muitas ineficiências ainda, né? Então, existe muito para melhorar. Então, seria muito legal, Alexandre, de repente, você começar contando um pouco, né, da história da Grão Direto, de onde surgiu a ideia de montar a Grão Direto, né? E por que você acha que é um negócio que pode ser tão relevante e tão interessante olhando para frente? Legal. A nossa história, ela tem um pouco daquele momento de um dos founders terem aquele incômodo, né, no dia a dia e, a partir daquilo, gerar uma ideia. Nós somos 3 fundadores principais, eu, o Fred e o Pedro. Cada um com uma expertise diferente. O meu background é mais ligado a negócios, o Pedro com um background muito grande em agricultura e o Fred com toda a expertise em tecnologia. Nós somos amigos de infância, a gente nunca imaginou em nenhum cenário paralelo, né? Imagina quando você é criança, imagina quando nós formos grandes, quando a gente for adulto, o que a gente vai fazer? A gente nunca imaginou trabalhar junto, porque cada um gostava de uma coisa diferente, assim, né? Mas a gente sempre manteve essa amizade. Aos finais do ano, a gente sempre acabava se encontrando, né? Eu estava um pouquinho mais em São Paulo, o Pedro estava em Uberaba e o Fred mais em Brasília, mas a gente acabava se encontrando nos finais de ano. E aí eu lembro muito do dia que o Pedro me ligou, numa sexta-feira à noite, eu lembro exatamente desse momento, ele me ligou, falou assim, putz, cara, eu tô com uma ideia aqui, a gente precisa conversar e tal, porque eu quero fazer uma coisa, tô com assim, como você tem esse lado mais empreendedor, do mundo corporativo, acho que vai ser super legal te escutar sobre isso. E aí, na sexta-feira, eu estava num evento, até coincidentemente do Google, era um Startup Weekend lá, que eu estava participando, e aí na segunda-feira encontrei com o Pedro, e ele falou, cara, o Pedro, na época, né, a família tem revenda agropecuária, e aí ele falou, pô, eu tenho alguns clientes, alguns compradores aqui de grãos, que eu atendo com grãos aqui na região de Uberaba, que eles têm fazenda bem distante daqui, uns 700 quilômetros de distância daqui, eles têm fazenda tanto em Uberaba quanto lá longe. Pô, por que você já não me entrega esse milho, não só aqui em Uberaba, mas lá naquela cidade que é mais distante? Ele falou, pô, ao invés de eu mandar viajar 700 quilômetros com essa carga,
deixa eu tentar comprar lá, né, próximo. E ele viu que era um processo super analógico, super dependente do telefone, que você precisava ter redes de contato e tudo mais. E aí ele ficou com esse incômodo, comentou comigo. E aí a minha primeira reação, né, era assim, pô, mas não é possível, né? Vamos conversar mais, vamos pesquisar mais sobre isso. E aí a gente foi conversar com um amigo nosso que era comprador de grãos na Nestlé. E aí ele falou, cara, não, aqui a gente compra tudo por telefone mesmo e tal. E a gente esse processo muito analógico ainda, esse contato. E aí eu falei, Pedro, me dá um mês, eu vou me aprofundar nisso aqui, vou ficar ligando nos compradores. E aí eu me fiz de produtor mesmo, ligava lá nessas grandes empresas compradoras de grãos. Oi, sou produtor, queria vender. Cara, deixa seu telefone aí que a gente te liga. Então, preenche o cadastro aqui que a gente vai te ligar em qualquer dia. E, putz, cara, é muito isso. E aí, bem nesse período de final de ano, o Fred, a gente se encontrou também, por sempre se encontrar anualmente, e o Fred estava trabalhando no serviço público e estava muito com esse incômodo intelectual. Falei, cara, eu preciso fazer mais coisas, eu tenho que colocar esse meu talento para fazer mais coisas, né, com muita energia. Pô, vocês não têm alguma coisa aí que a gente pode fazer junto? Falei, cara, a gente está acabando de conversar sobre isso e a gente precisa muito de tecnologia. E aí teve esse casamento assim, de pessoas que já se admiravam muito, que gostavam e que tinham essas experiências complementares. E dali para frente a gente seguiu inicialmente como um projeto mesmo, meio part-time, né? Cada um tinha suas carreiras, a gente ia tocando isso meio à noite, finais de semana. Aquilo foi ganhando corpo, a gente foi se apaixonando, deixando as outras coisas e 3, 4 anos depois estamos aqui com empresa, com investimento, com muitos talentos e já com milhares de usuários. Então é muito bonita ver essa história lá de trás, assim, de amigos de infância que teve, a partir dessa faísca do Pedro, desse incômodo, assim, de, pô, não é possível que eu não consiga atender um cara a 700 km de distância de um jeito mais eficiente. E aí a gente viu, no final, acho que o que resume, assim, a gente viu, e acho que o incômodo do Pedro, que eu e o Fred vimos muito claramente, no agro, dentro da porteira, tudo mudou muito nos últimos anos, mas fora da porteira mudou muito pouco. Então você tem esse desbalanço, né? O agro dentro da porteira é extremamente moderno, mas fora da porteira falta muita coisa ainda. Então, acho que a gente veio um pouco nessa esteira desse movimento do fora da porteira também ser tão moderno quanto a gente é dentro da porteira. Ou seja, vocês identificaram um problema, né, uma experiência pessoal ali, e entenderam que já se conheciam, eram amigos, os dois estavam no mesmo momento de querer empreender, achar alguma coisa, e chegaram à conclusão de que existia, de fato, uma oportunidade no mercado grande, né? E aí que você perguntou sobre o quão grande isso pode ser, né? Eu acho que se você fala de agro, são valores absurdamente grandes, né? Então, tudo no agro é muito grande, né? A gente costuma brincar, tudo no agro começa com 1 milhão, não por acaso, né? Porque é tudo muito grande, tudo volumes muito altos. E quando você olha o tamanho das ineficiências e o tamanho do mercado, você fala, pô, esse é um lugar para eu estar. Porque se eu tenho um gap de ineficiência imenso e o tamanho do mercado é imenso, você tem realmente uma oportunidade para conseguir transformar e tornar isso muito grande e ter um impacto muito grande. E acho que a outra vantagem é que o Brasil, como você disse no início, o Brasil é dos poucos setores onde o Brasil pode ser vanguarda no mundo, onde o Brasil dita tendência no mundo. Não é só que a gente está seguindo tendências de outros caminhos, replicando ou só tropicalizando soluções. Então, além de ser um mercado com muita ineficiência e gigantesco no Brasil, além disso, tem esse potencial do Brasil também ser vanguarda no mundo, né? Então, acho que é um lugar muito bom para citar como empreendedor. Não, é verdade, a gente acredita 100% nisso, sabe do potencial do país, sabe da relevância que o país tem no crescimento de produção de alimento para os próximos anos, né? E o desafio que é isso de crescer alimentos de uma forma eficiente, produzindo mais e emitindo menos gás de efeito estufa. Então, o Brasil será protagonista, não tenho a menor dúvida nisso, né? O que seria legal, Alexandre, você contar um pouco para a gente do produto, né? O que a Grão Direto faz, né? Quem usa a plataforma da Grão Direto usa para o quê, se beneficia do quê, né? E depois vale a pena mencionar um pouco também do One Click e da parceria com o Chicago Board of Trade, né? Que acho que foi um avanço muito interessante para a companhia. Claro. Acho que a primeira coisa e mais básica, né? A gente conecta produtores e compradores de grãos, né? E todos os envolvidos, os players ao redor desse mercado, para tornar essa comercialização muito mais eficiente, muito mais moderna, muito mais segura, muito mais ágil. Como eu disse, o agro dentro da porteira tem práticas muito modernas, mas fora da porteira, ele ainda depende muito dessa questão offline, de ligações telefônicas. Então, enquanto você tem um mercado financeiro de commodities totalmente online, com preços atualizados em milissegundos,
você tem um mercado físico que está totalmente ligado com esse mercado financeiro, dependente de ligações telefônicas, de contratos que demoram uma semana para serem assinados ou negociados. Então, você vive uma dicotomia muito grande, né? E nesse processo acaba se gerando muita ineficiência. E especialmente nesse cenário, como você bem colocou, que a gente já vem nessa trajetória de aumento do volume de produção, né? Então, cada vez se produz mais, cada vez você tem mais volumes para negociar, só que os processos de negociação, de formalização, de contratos continuaram como eram há 20, 30 anos atrás. Então, você tem efetivamente um gargalo de eficiência e, naturalmente, isso vai gerando riscos maiores, um risco daquele contrato não ser formalizado, um risco de você não mapear as oportunidades corretas de mercado, você fazer um negócio que não está fazendo tanto sentido naquele momento, ou que está descolado a realidade financeira da realidade do mercado físico, muito descoladas, né? Então, o que a gente oferece é essa conexão muito mais eficiente, muito mais moderna, ajudando em todo o ciclo de negociação, desde a precificação mais correta até a negociação em si, encontrar os melhores parceiros, fazer os melhores matches, seguindo para a formalização e execução desse contrato em si. Então, ao redor disso, você vai construindo uma camada de dados, né, que vai gerar muito insight, muita informação para que o mercado como um todo fique mais eficiente. A gente hoje vê o quanto é ineficiente. Às vezes tem um produtor vendendo para um comprador e ele está passando na frente de outro comprador. Pô, não faria mais sentido ele já vender para aquele outro cara, né? E aí você falando sobre sustentabilidade, questões de emissão de gases de estufa, não só você produzir de modo mais sustentável, mas esses matchmakings melhores vão fazer com que você também tenha uma eficiência logística muito melhor, uma eficiência negocial muito melhor. Então, é um efeito em cadeia, né, de efetivamente transformar digitalmente e dar muito mais eficiência para o mercado. E você falou do one click, né? E em bom português, o clicou, fechou aqui, que a gente chama para aproximar mais da realidade do produtor. Mas para a gente conversar com a Bolsa de Chicago, a gente teve que traduzir clicou, fechou para one click, né? Então ficou assim para a gente poder explicar para eles o que era. E é muito legal, primeiro que eu acho que para a gente é um orgulho muito grande ter a maior bolsa de commodities do mundo, olhando o que a gente está fazendo, admirando o que a gente está fazendo, topando criar essa parceria conosco, né, de ter esse acordo, de poder acompanhar, ajudar e desenvolver algo em conjunto, para que a gente possa, como eu falei lá no início, aproximar o mercado financeiro do mercado físico. E acho que esse acordo que a gente teve com a Bolsa de Chicago, que é inédito no mundo, né? A gente é a primeira plataforma digital de comercialização de commodities a ter essa parceria, esse acordo direto, essa conexão direta com a Bolsa de Chicago, para utilizar as cotações do mercado financeiro para derivar os preços no mercado físico em tempo real. Então, agora, com o clicou, fechou, não só o preço na tela do especulador, do hedge fund ou da trading, não só o preço em tela da Bolsa de Chicago, dos contratos em execução, vão estar sendo mudados em tempo real, mas o preço no mercado físico para o produtor lá no interior de Goiás, no interior de Minas, também está mudando em tempo real na tela da Grão Direto. Por quê? Porque você fez um breakdown de como as empresas fazem a precificação, fez os inputs automatizados, e aí Chicago é um desses inputs, né? Cotação do dólar é outro input, tabela de frete é outro input, o basis que a empresa está trabalhando, então você quebra essa precificação em mais de 12 variáveis, deixa isso tudo automático, e aí o preço no mercado físico vai se alterando à medida que o dólar muda, à medida que Chicago muda, à medida que muda o modal logístico que aquela empresa está utilizando. Então, eu costumo dizer que o clicou, fechou é um dos nossos sonhos quando a gente começou 3, 4 anos atrás. Tipo assim, o que a gente quer? Aproximar o mercado financeiro do mercado físico. Isso significa o quê? As cotações estarem mudando, assim como elas mudam no financeiro, elas também mudarem no físico. E você conseguir fazer um contrato, finalizar ele em questão de minutos e segundos. Então, hoje você vai da precificação até a formalização, assinando um contrato digital, em alguns minutos, e aí o negócio inteiro, o ciclo inteiro, você consegue fechar. Então, isso é super legal. A gente já tem grandes clientes utilizando isso, é uma ferramenta que a gente acredita bastante e que se complementa às outras soluções que a gente tem de mercado, de marketplace aberto, desenvolver novos fornecedores e por aí afora. Ou seja, né, com o incremento de dados de usuários, você passa a ter quase que uma bolsa, não uma bolsa paralela, né, mas uma bolsa do mercado mais físico, de fato, né, mostrando o que está acontecendo em precificação no nível muito mais micro, muito mais preciso, né, região por região, município por município, às vezes, eventualmente, lá na frente, até talhão por talhão, né, e com o clicou, fechou, de fato, o produtor conseguirá vender a produção dele com um clique, né, clica, põe por quanto ele quer vender, a logística já está amarrada, né, no processo,
Então, a depender de como é combinado com o comprador, ou a logística passa na fazenda, ou entrega no armazém, ou entrega no silo, ou entrega no próprio porto, né? Mas, de fato, acho que é a primeira plataforma que permite que um produtor consiga controlar todo o processo produtivo e decidir quando é a melhor hora de vender, olhando ao redor, né, e tendo informação do que está acontecendo com um clique, né? Então, nesse sentido, é fantástico isso, né? Porque você está, de fato, empoderando o produtor que fica numa safra meses e meses e meses, e às vezes, na hora de vender, não tem a informação completa para fazer a melhor venda, né? Não, e isso que você está falando é exatamente o que a gente vive no dia a dia, porque imagina que hoje um produtor, para ele saber o preço, para ele acessar esse comprador, ele precisa ligar para o comprador, ou o comprador ligar para ele. Não necessariamente todos os dias o comprador liga para ele, ou não faz sentido. Ou o produtor também não tem tempo, ou só vai ligar para o cara num horário específico. E mesmo nessa ligação, o produtor não consegue pegar todas as informações, porque ele não vai perguntar, tá, mas e para agosto? Mas e para setembro se você retirar aqui? Não, mas e se for outubro, mas o meu prazo de pagamento for aquele outro, mas eu entrego nesse outro armazém? São tantas variáveis que na ligação você vai tocar em 2, 3 opções ali. E no Clicou Fechou você não tem essa limitação. O produtor ele pode ir lá e falar assim, cara, deixa eu ver como é que está o preço para março 22 e como é que está para setembro. Mas eu acho que eu consigo em setembro eu acho que eu consigo uma logística própria minha aqui que barateia, então eu prefiro entregar. Não, mas março vai estar muito lotado, eu prefiro que o comprador retire aqui. E aí você vai vendo essas diferentes opções que dá muito mais liberdade para ele poder fazer o seu negócio. E aí não é só ele ter mais visibilidade e acesso, é ele mesmo poder escolher a opção que faz mais sentido para ele. E antes, não é que a opção não estava disponível, só não era falado sobre isso, porque você não vai falar sobre 60 opções diferentes, você vai falar daquelas 3, 4, 5 que fazem mais sentido, assim. Então, é muito legal ele ter acesso ao cardápio inteiro. E a outra coisa que eu costumo dizer que facilita muito para os compradores e deságua no acesso melhor do produtor, o Clicou Fechou e a plataforma como um todo, né, a Grão Direto como um todo, ela aumenta muito a ativação de base dos compradores. Então, os compradores eles já têm uma base de fornecedores, de produtores que eles costumam comprar. Só que a gente já fez pesquisa em vários compradores e eles estão comprando de 30% a 40% dessa base nos últimos 2, 3 anos. Por quê? Porque não dá tempo do comprador ligar para todo mundo. E não é que o comprador tem preguiça ou não está fazendo o trabalho dele, pelo contrário, ele está lá trabalhando o dia todo e fazendo hora extra para tentar, só que é humanamente impossível ligar para todo mundo. E aí, naturalmente, ele prioriza alguns, que ele, eu acho que vai dar mais negócio com esse produtor. E aí ele liga só para aquele grupo que ele está acostumado. E aí, quando a gente coloca o Clicou Fechou, coloca a Grão Direto, a gente vê caras voltando, que estavam há 3, 4 anos sem fazer negócio com aquela empresa. E aí você pergunta, por que você fez negócio agora? Só porque é pelo celular, porque é bonitinho e tudo mais? Eu falo, não, porque agora eu fiquei sabendo o preço num dia que eu queria vender, porque eu não sabia, eu não ficava sabendo. E isso dá um poder para o produtor no sentido de, cara, hoje eu quero fazer negócio, eu não preciso depender que alguém me ligue. Eu posso entrar lá, eu posso ver a condição. Então, você está gerando eficiência nas duas pontas. O comprador está mais feliz porque a tecnologia não tem que escolher. Naquela hora que o comprador fala assim, para quem eu ligo? A tecnologia não tem que escolher, ela pode mandar informação para todo mundo, né? E aí você tem uma democratização que ajuda as duas pontas a fazer melhores negócios. Que o comprador vai encontrar aquele produtor que naquele dia quer fazer negócio com ele, né? E talvez pelos modos tradicionais eles não iam se encontrar, iam ficar os dois querendo fazer negócio e não iam se encontrar. E aí talvez você ia ter encontros não perfeitos, né? E assim você promove encontros muito mais perfeitos fazendo isso. Poxa, legal. Você sabe que a gente, sempre que a gente fala de grão direto, e era a nossa percepção também no começo, a gente achava, poxa, isso é uma plataforma que vai colocar pequenos produtores em contato com outros, com compradores também, mas os grandes compradores não vão usar, né? As trades e tal, e a gente viu rapidamente, aí antes inclusive de fazer o aporte, né, nas últimas conversas, que isso não é verdade, né? Existem grandes empresas e grandes clientes usando a grão direto, né? E isso abriu muito a nossa perspectiva, né? E muito em cima do que você acabou de falar. Então, assim, seria legal você contar um pouco dos diferentes clientes que usam, desde uma trading grande até um pequeno comprador e vendedor. E assim, qual o grande valor para o maior, para o menor? Por que ele usa a plataforma hoje para fazer o quê, né? Acho que você tem para pequenos compradores e para pequenos produtores, você tem uma questão de acesso, né? Então, naturalmente, se você é um pequeno comprador ou um pequeno produtor, você não está fazendo contatos ou não tem uma rede de relacionamento tão vasta, tão ampla. Então, naturalmente, você estar em um marketplace
que te permite conhecer novas pessoas, né, novos integrantes que podem comprar ou vender de você, faz com que você amplie a sua área de competitividade, que você faça melhores negócios, que você tenha mais liquidez naquela sua oportunidade de hoje eu preciso comprar, hoje com certeza eu vou encontrar alguém que topa vender. Se eu quero vender, eu vou dar liquidez, eu consigo ter certeza de que eu vou conseguir vender aquele grão se eu preciso vender no dia, porque muitas vezes não é uma questão só de querer comprar, é que ele precisa comprar e ele precisa vender. Você tem uma fábrica de ração, as suas aves vão morrer de fome se você não fizer a ração, então você precisa comprar o milho. O produtor, às vezes, ele tem uma parcela da colheitadeira que ele comprou que está vencendo semana que vem, e ele precisa vender o grão naquele dia, aquele grão que ele estocou. Então, você precisa dar liquidez. Então, acho que para pequenos compradores e produtores rurais, é uma questão de acesso mesmo, né, de facilitar, e aí de você ter uma visibilidade do processo. Assinar digitalmente um contrato, não precisar ir no cartório, você conseguir ali ter uma experiência de consultar na palma de sua mão diversas opções. Então, a experiência é muito positiva, né? E que pequenos produtores e pequenos compradores dizem, eles não se sentem sozinhos na hora de negociar, porque no final é uma experiência muito solitária. O produtor, você pega um produtor, às vezes pequeno, médio, ele tem um faturamento de que uma pequena empresa já teria analista, estagiário, uma estrutura administrativa. Cara, o produtor ele e a família tomando conta. Então, é uma experiência muito solitária. Então, é muitas coisas. Pô, agora eu tenho um amigo na hora de negociar, assim, né? Que não é aquele cara que fica contando historinha ou que está falando sempre. É aquele cara que está te falando a real do preço na sua região. Para empresas maiores, eu acho que é muito legal a gente ver que a gente tem camadas muito adicionais também de geração de valor. Óbvio que empresas maiores, grandes tradings, grandes cooperativas, grandes fábricas de ração, elas querem ampliar suas áreas, elas querem também trazer novos produtores, elas querem ir para uma região que ela talvez não tenha tanto desenvolvido. Então, a gente também tem aquele mesmo benefício que a gente gera para pequenos compradores e vendedores, mas também você começa a adicionar outras camadas, que eficiência interna. É o que eu falei antes, dentro das empresas também não é digital. E essa foi uma descoberta que a gente teve ao longo da jornada. A gente achava que só a ligação entre o produtor e a empresa que era analógica. E o que a gente tem visto muito no dia a dia é que a ligação entre o comprador, o originador na ponta, e a mesa de operações entre o trader também é analógica. No máximo, eles estão se falando pelo serviço de mensageria do Skype, do Teams, ou mandando e-mail um para o outro. Mas é um processo que também é demorado. Então, a gente traz muita eficiência nessa comunicação, nesse alinhamento interno, né, entre as empresas. E aí, toda essa camada de dados. Você consegue ter muito mais insights, porque no Clicou Fechou, por exemplo, no Price Formation, na nossa solução de precificação, imagina que toda negociação, ao invés de você estar definindo um preço flat, um preço absoluto, fecha, faz um hedge de 5.000 sacas a R$150. Não, eu estou falando que R$150 significa Chicago a tanto, dólar a tanto, o frete é esse, a tabela de frete é essa, a minha taxa de exportação é essa, então você vai criando um banco de Big Data para conseguir ter muito mais insights do que está acontecendo, né? Então, você vai criando uma camada para essas empresas, dá muito mais eficiência. Imagina uma empresa que já tem 2, 3 mil caras cadastrados, você conseguir ativar muito mais essa base. Ao invés de 30%, está fazendo negócio com 60%, 70%, 80% da base e fazendo negócios melhores, porque você vai encontrar aqueles casamentos perfeitos de quem efetivamente quer trabalhar com você, quer vender para você no dia. Então, acho que são diferentes camadas, né? Para as empresas maiores, tem serviços adicionais de inteligência de mercado, de precificação, de formalização, de gestão de contratos, gestão de documentos, além do acesso também a um mercado maior. Demais, demais. Cara, vamos falar um pouco do atual momento da companhia, né? Assim, vocês acabaram de receber um aporte, acho que foi muito bem montado, né? O aporte por parte de vocês, assim, dos investidores que vocês quiseram trazer para o deal. Acho que somos todos muito complementares dentro da estratégia da companhia, né? Eu achei que foi muito bem bolado, isso bem pensado. E você fez com calma e com prudência. Acho que foi muito, você foi perseverante no que você queria, né? Mas você tem um desafio muito grande agora de crescer e crescer aceleradamente, né? E na nossa última reunião, eu lembro que você mencionou quantas pessoas ou múltiplo que você precisava contratar de pessoas comparado com o atual, né? E acho que isso é um desafio muito grande, né? Assim, de sair de uma equipe de X para 3, 4X em alguns meses, colocar todo mundo na mesma pauta, fazer todo mundo entender o que a companhia faz e, obviamente, fazer com que essas pessoas trabalhem para a companhia crescer, né? Então, conta um pouco desse momento, assim, cara, o desafio que é isso, né? Como é que vocês estão encarando isso, né? E como é que vocês têm feito para multiplicar o número de pessoas na empresa de um jeito tão rápido, sem deixar de perder a cultura própria que a Grão Direto tem, né?
Acho que essa é a parte mais legal e é uma parte muito desafiadora, assim, porque eu tenho muito orgulho, assim, sei lá, me emociona de verdade, assim, ver o time crescendo, ver trazer novas pessoas, aquelas pessoas começarem a abraçar esse sonho, essa vontade de fazer, e aí você vê os que a gente chama dos antigos, né, que agora viraram antigos, os que não estão nessa leva nova, eles abraçando isso e eles ensinando os caras, né, e eles transmitindo a cultura, e eles sendo esses embaixadores, assim, isso é muito legal, né, que já não é mais só seu mesmo, né, não é aquela coisa de, eu estou promovendo a cultura. Quando você assiste assim alguém promovendo a cultura que você não falou nada, e você fala, cara, isso é muito mágico, assim, é muito bonito, para empreendedor é muito emocionante. A gente estava com 15 pessoas em dezembro, a gente já está com 35 pessoas agora, esperamos fechar maio com 40 pessoas, e vamos seguir contratando ao longo do ano, acho que um desafio grande aí de contratação. Então, a gente já mais que dobrou em 4 meses, e não é fácil, assim, é muito difícil, porque você tem que manter os processos rodando, tem que fazer onboarding das pessoas, as pessoas não necessariamente entram todas no mesmo momento, né? Então, são momentos diferentes, então você vai tendo ciclos de entrada de novas pessoas. Acho que a primeira coisa que a gente fez foi focar estrategicamente em trazer uma pessoa de pessoas, né? Então, a primeira vaga que a gente montou todas as vagas, qual que eram as job description, a gente montou um site para fortalecer esse employer branding, né, para falar para quem a gente queria trazer, qual que era o perfil das pessoas. Esse site ajudou muito, né, para mostrar para potenciais candidatos o que a gente queria, como é que é essa empresa, o que ela está pensando. Mas a primeira vaga que eu pessoalmente me dediquei e que os fundadores também se dedicaram foi trazer uma pessoa de pessoas para conseguir dar vazão a isso. Porque assim, é impossível a gente entrevistar esse volume de pessoas, né? E você não pode levar o processo seletivo assim, só porque tenho que contratar, deixa eu pegar os primeiros que aparecem aqui e contratar. Acho que esse seria um grave erro. Assim, a gente, deste erro, não erramos, pelo menos por querer fazer de forma desleixada, ou só correndo, porque existe uma pressão nossa de contratar, existe uma expectativa grande dos investidores do mercado para que a gente contrate rápido, porque é isso que vai movimentar a companhia. Mas, por outro lado, você tem que trazer as pessoas certas, porque senão só vai te gerar depois um overhead para trocar a pessoa e perder tempo. Nosso ciclo é muito curto, né? Então, acho que o primeiro desafio é trazer a pessoa de pessoas, que a gente trouxe a Úrsula para nos ajudar a isso já no começo de janeiro, meados ali de janeiro. E a outra coisa que a gente tem feito muito, acho que para manter essa cultura, é, primeiro, estabelecer as regras desse processo, então dividir as bolas. Os heads dos times, eles têm que ajudar a popular de talentos e pessoas e contar muito com o time. A gente, óbvio que está com processos abertos, a gente recebe indicações do Brasil inteiro, mas no final é super importante o time ser ativo, porque você sempre conhece um tio, um primo, um amigo de faculdade, um colega com quem você já trabalhou. E as pessoas às vezes são meio tímidas nisso, né? Será que eu vou indicar? Então a gente tem sido muito agressivo, fala assim, cara, indica, você precisa indicar alguém, não é possível que você não conhece ninguém para nenhuma vaga. Então acho que isso ajudou muito a popular, né, e dividir bem as responsabilidades. Então acho que tem funcionado bem. Acho que é outro desafio, que não é só trazer a quantidade de pessoas, é trazer pessoas mais sêniores, que já trilharam caminhos diferentes. Então, é diferente desse nível de liderança também, porque o que a gente focou no CID era trazer um grupo de pessoas muito talentosas, muito jovens, mas generalistas, e que eram mini empreendedores, assim, eram desbravar os caminhos na mata. Assim, a gente costuma brincar aqui que eram os bandeirantes, assim, eles tinham que abrir picada na mata, né, e acreditar que existia ouro ali no final daquela mata. Então, é cruzar mesmo um deserto, é cruzar mesmo uma floresta densa ali. E agora a gente continua trazendo generalistas para algumas posições, mas começa já a trazer especialistas e pessoas que já trilharam outras experiências para asfaltar aqueles caminhos que os bandeirantes iniciais abriram, né? E aí a gente conseguir, por ter asfaltado aqueles caminhos, andar mais rápido. E aí é um outro tipo de liderança, né? Então, fazer essa conciliação de interesses, de como a gente gere talentos, não é simples. Acho que por isso a gente precisa, acho que tem muita maturidade, contar com quem já fez isso em outros lugares, mas é um desafio muito legal de ter, assim, eu tenho muito orgulho. Sempre que a gente vai fazer review aqui com o time, que a gente faz com todo mundo, eu saio de lá, tipo, cara, eu amo isso, e é isso que a gente tem que fazer. Eu saio muito emocionado, porque é muito legal ver as pessoas se interessando e se dedicando de corpo e alma para isso, né? Muito legal. Não, de fato, é muito legal ver a equipe crescendo. É muito duro, né? Contratar e treinar e botar todo mundo na mesma página, mas é muito, muito desafiador e muito, muito interessante, né? É um trabalho completo, assim, né? Entender cada pessoa
e achar os pontos fortes, os pontos fracos, e usar esses pontos fortes a favor da empresa, né? E tentar não expor a pessoa naquilo que ela talvez não tenha tanta capacidade, trazer a pessoa para fazer isso. Então, realmente, é um baita de um desafio, né? Aliás, Não, falando... e é um processo de... Porque a gente, sei lá, ficou fazendo fundraising, né, para ter a rodada de investimento e conseguir contratar os talentos. E hoje, e aí fiquei fazendo pitch muito tempo. Hoje, eu continuo fazendo pitch, não para captar investimento, mas para convencer grandes talentos a virem para cá. Então, eu só troquei, mas continuo fazendo pitch, né? Então, troquei o público, mas o pitch continua muito presente ainda para trazer esses talentos. CEO está sempre fazendo pitch, não tem jeito, né? Pitch é o tempo todo. Cara, já que a gente está falando de desafio, vamos falar de um desafio que eu acho enorme, né, no agro, e que em todas as empresas que a gente investe ou investiu no agro, a gente conta esse mesmo desafio, que é a distribuição, né? A distribuição de tecnologia num mercado que tem se tecnificado cada vez mais e que tem de fato adotado cada vez mais tecnologia, mas que ainda é muito desafiante chegar, principalmente nos pequenos produtores e nos médios, né? E conseguir fazer isso em escala. Então, como é que vocês estão olhando para isso, né? Como que vocês estão tentando vencer esse desafio enorme para que a Grão Direto esteja presente cada vez mais em mais regiões, né? Coletando cada vez mais dados e sendo cada vez mais representativo daquilo que vocês fazem para o mercado brasileiro? Eu acho que a gente tem uma vantagem em relação a várias agtechs, né? Porque muitas startups que estão focadas na agricultura, elas precisam que a fazenda esteja conectada. Nós precisamos que o produtor esteja conectado. Então, nisso, a gente já supera uma barreira imensa, porque as fazendas, sim, têm uma dificuldade de conectividade. Para você conectar equipamentos que necessitam de IoT ou qualquer outro tipo de conectividade rural mesmo. Mas o produtor rural, este está conectado, né? Ele tem um smartphone no bolso. É que a gente brinca, o produtor já tem o smartphone no bolso, só que para negociar ele está usando só a parte fone, não a parte smart. Então, o nosso trabalho é colocar a parte smart para ajudar ele a negociar seus grãos. Então, esse produtor, ele está ali usando o WhatsApp, ele está no Facebook, ele está no Instagram, ele é um cara ativo, ele é um cara social, ele gosta de interagir com outros produtores. Então, acho que a primeira coisa, e nosso primeiro foco é o produtor estar sim conectado. Porque, no final, a gente não está falando daquele produtor super pequeno de subsistência ali, porque a gente precisa falar de um produtor que tem excesso de produção para vender. Então, por mais que é um produtor de milho de 30, 40, 50 hectares, e talvez ele está usando ali para ração na própria fazenda, ele tem um restinho. Então, ele não é um produtor tão microscópico, assim, tão pequeno, né? No sentido de que ele está realmente com muita dificuldade, condições paupérrimas ali. Esse produtor das commodities, ele já tem um pouquinho mais de condição financeira, mesmo os muito pequenos. Então, este cara está conectado. E aí a gente tem uma vantagem nesse ponto. E aí é de você criar soluções que conversem, que gerem valor para ele no dia a dia, para que você esteja presente no dia a dia dele. Por isso que a gente sempre focou muito em ter a questão de criar um ponto de utilidade para o produtor. O produtor de grãos, ele não é como um produtor de alface que vende alface todo dia. O produtor de grãos, ele vai vender de 5 a 15 vezes no ano. Ele não é um cara que está vendendo todo dia, mas todo dia ele acorda e ele quer saber qual que é a principal notícia em relação à agricultura, quanto que está o preço da soja e do milho na região dele, se vai chover ou não vai chover na fazenda. Então, independente do dia, se ele está querendo negociar ou não, ele quer saber essas informações. Então, você criar um ponto de utilidade onde ele se lembra de você semanalmente, que ele está lá, ele checa uma notícia, ele vê uma notificação, ele interage com uma pesquisa, ele verifica um preço, ele vê alguma condição climática, isso faz muito sentido para você estar presente na vida dele, para que você não seja uma plataforma vagalume, né? Que, lembrei quando tenho que negociar, esqueci durante meses, lembrei de novo, esqueci. E aí, nesse processo, ele pode ter uma amnésia de esquecer para sempre, né? Então, você está sempre no dia a dia faz muita diferença. E aí, acho que a distribuição, que a gente tem muito focado, obviamente que nos canais digitais, por essa premissa nossa, e que tem se mostrado verdadeira, de que o produtor está conectado, mas sempre criando esse senso de comunidade. O produtor, de novo, ele se sente muito solitário nessa jornada de comercialização e de tomada de decisão. Então, oferecendo esse ponto de utilidade, criando esse senso de comunidade, acho que a gente tem conseguido chegar cada vez mais longe e chegar de um jeito legal, assim, de um jeito que o produtor não se sente invadido. Assim. Acho que um último comentário que eu teria com relação à distribuição é o produtor também ele está muito calejado de promessas milagrosas, porque ele já acostumou a ver muito picareta
chegar na fazenda e prometer milagres com coisas de tecnologia. Então, assim, o produtor, diferente de outros mercados, ele não vai atrás do hype. Ele não está nem aí se aquilo é hype ou não é. Ele quer, cara, isso agrega no meu dia a dia, esse cara fala a minha língua, ele me respeita, ele tá me agregando aqui. Então, acho que você ir com esse jeito de respeito, esse jeito de trazer ele junto, de gerar informação, e isso é muito legal porque você vai criando uma relação. Assim. A gente tem um canal aqui no nosso Slack de Customer Success, e eu amo, assim, chega lá, eu sou o primeiro a clicar aí para ver, para ouvir, assim, porque é muito legal quando a gente vê que esse nosso foco de ser um amigo dele no dia a dia tem funcionado várias vezes, né? De feedbacks que a gente pensa, pô, eu não me sinto mais sozinho, pô, muito obrigado, eu tomei uma melhor decisão porque eu estava aqui junto, agora eu consigo acompanhar melhor. Então, acho que também é o approach, não é só o canal, a forma, a parte técnica. Tem, acho que a parte de o discurso, o entendimento, como que você recebe, um pouco desse carinho mesmo com o produtor. Muito legal. Eu vejo a Grão Direto como a plataforma de negociação de grãos e eventualmente de outros commodities e plataforma de financiamento para produtores e muitas outras coisas, né? Daqui a alguns anos. Acho que de fato, essa questão da distribuição é importante porque facilita, né? Você não ter que ter a conectividade especificamente no campo e sim com o produtor. E o modelo de negócio é bastante escalável, né? Então, e ele vai melhorando com a entrada de mais e mais produtores, mais dados, mais oferta. Então, a gente está muito entusiasmado com isso, né? Assim, na parte final, cara, eu sempre tento trazer um pouco da realidade da vida do empreendedor, né? Para quem está escutando, porque eu acho que é muito bom quem já conseguiu vencer algumas etapas, como você conseguiu como empreendedor, você e seus sócios, né? Dividir um pouco aqui dos bons e dos maus momentos, dos aprendizados ao longo desses anos, né? Então, poxa, assim, seria muito legal se você pudesse falar assim, ao longo desses anos, assim, né? Desses muitos anos que vocês estão na Grão Direto e construindo a empresa, quais foram, assim, teus maiores acertos, né? Que ao longo desses anos, que você acha que você errou e você faria diferente, né? E quais são teus maiores aprendizados aí nesses últimos anos à frente da Grão Direto? Eu acho que o acerto e o erro, eles são quase o mesmo. E eu não digo, acho que de aprendizados ao longo desse tempo, e até para comparar com outras experiências empreendedoras anteriores. Assim. Eu digo que eu deveria ter começado a trabalhar com o Fred e com o Pedro antes. E não por eles serem o Fred e o Pedro, né? Porque eu amo eles, eu gosto muito deles, a gente está super bem, eu admiro imensamente eles, mas é trabalhar com gente boa. Porque acho que em outras experiências no passado, empreendedoras, é muito solitário você fazer sozinho, é muito penoso e fica muito nas suas costas. Então, eu me lembro de algumas reuniões que a gente tinha bem lá no comecinho, que às vezes o Fred ou o Pedro ficaram com uma responsabilidade, assim, e voltava para mim, né, que acabava que lá desde o começo tinha um pouco esse papel de CEO e de tocar o bumbo e fazer as pautas. Pô, voltava um negócio que era assim 100 vezes melhor do que eu faria, mesmo se eu me dedicasse semanas para fazer aquilo, né? E eles, por talento, por experiência, por know-how, por já terem vivido outras situações, traziam um negócio que era tipo muito melhor do que eu faria. Então, isso é muito transformador. Assim, acho que você estar ao lado de boas pessoas e de pessoas talentosas e que querem. Também acho que não adianta você ter pessoas muito talentosas e que não tem a raça, não tem aquela energia, aquela fibra, aquela vontade de querer aquele sangue nos olhos mesmo. Né? Acho que esse desejo muito profundo de fazer acontecer sem aquela arrogância, aquela falta de humildade de aprender com o outro. Assim. Então, eu acho que erros e acertos, acho que eles estão muito nisso. Né? Acho que em outras experiências, talvez não achava que isso era importante. O empreendedor, especialmente esses que têm um perfil um pouco mais de CEO, de tocar o bumbo e tal, às vezes eles se veem como muito superpoderosos, assim, né? Como onipresentes, oniscientes, de que conseguem fazer tudo, de que a sua energia, a sua força, a sua dedicação vai bastar, assim. E não basta. Eu acho que por melhor que a gente seja, por mais esforçado e trabalhador que a gente seja, você precisa desses talentos ao redor, assim, de estar de braço dado, assim. Isso faz muita diferença, muita, muita. E acho que essa nossa postura se transfere para o time também, né? De ter essas pessoas e valorizar muito essa questão de cruzar o deserto junto, sabe? Assim,
Com os meninos, eu costumo chamar eles de meninos, por mais que nós todos já somos bastante velhos, mas eu cruzaria o deserto com eles de novo e outras 100 vezes, assim, porque eu sei que a hora que eu estiver fraco, eles vão estar lá para me ajudar, assim, e a hora que eles estiverem, eu vou carregar eles no colo o tempo que precisassem. Cara, a vida de empreendedor são esses altos e baixos, assim, não vão ser tudo flores, assim. Para quem vê de fora, parece uma jornada só de sucesso, né? Pô, captamos, começamos com uma ideia, pô, investimento de grandes fundos, muito dinheiro e tal, trabalho, agora você tem recurso, pode trabalhar. Cara, mas não é, você tem altos e baixos, assim, graças a Deus, acho que quando você olha o filme, a gente está subindo, mas são altos e baixos, são picos e vales nessa subida, né? Então, acho que é isso, assim, nunca esquecer de ter mais gente e de se abrir. Acho que esse poder da vulnerabilidade, eu acho que é super importante, é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. Acho que no começo a gente tende a ser muito, tipo, eu sei, eu consigo, eu faço, e a gente não divide com o outro quando a gente está com medo. Tipo assim, cara, eu tô morrendo de medo, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu sou capaz de fazer isso. E acho que quando você divide essa vulnerabilidade, ao contrário das pessoas te acharem menor, porque é isso que a gente tem medo, né? Pô, eu vou me mostrar vulnerável, talvez ele vai achar que eu não sou tão bom. É o contrário, a pessoa fala assim, cara, tamo junto, vamos fazer, eu confio em você, vai dar certo. Tipo, é muito legal. Então, isso é uma coisa que eu, pessoalmente, acho que demorei a aprender, mas nessa jornada com os meninos tenho aprendido cada vez mais, e acho que esse poder dessa vulnerabilidade faz com que você crie laços muito mais fortes e que tenha muito mais parceiros para cruzar os imensos desertos que teremos ao longo da vida e ao longo do empreendimento. Cara, eu adorei essa resposta, porque ela é extremamente sincera e, do meu ponto de vista, ela é super real, né? Ou seja, quem olha de fora, de fato, inclusive o mercado de startups, muitas vezes parece tudo muito glamuroso, né? E, de fato, não é, né? O dia a dia de uma startup é tudo menos glamuroso, né? É um dia a dia duro, de contratação, de treinar, de exigir, de errar, de acertar, de tomar muito risco, né? E você tocou em dois pontos, cara, que eu acho que são, assim, fundamentais, né? Assim, ter os talentos certos, porque você não consegue, eu sempre faço a analogia do futebol dentro da VAR, né? Seja, você não consegue ocupar todos os espaços do campo, é impossível, né? Então, a equipe precisa ir ocupando esses espaços para você poder coordenar a equipe e andar no meio desses espaços, né? Mas mais importante do que isso, que é o ponto que você tocou, e eu concordo 100%, assim, para qualquer startup, é querer muito, né? Precisa querer, né? Porque puta, vão ter momentos bons, vão ter momentos muito ruins, que às vezes se estendem por um período muito maior do que você gostaria e que machuca, né? São períodos que você toma vários golpes, mas o querer, né, o insistir, o ser resiliente e fazer com que todo mundo ao seu redor entenda isso e queira também, não é fácil, mas é crucial, né? Então, poxa, achei uma resposta sincera e super honesta, valeu mesmo. Para terminar, cara, assim, e já te agradeço aqui, porque acho que foi um bate-papo muito bom. Acho que muitas pessoas já ouviram falar do Grão Direto, têm curiosidade. Acho que a gente talvez consiga esclarecer muito do que a companhia faz aqui e as pessoas conhecerem um pouco mais você, né, e como você pensa. Acho que a última pergunta aqui, assim, de novo, você já está à frente da companhia há alguns anos, você está empreendendo há alguns anos, né? Passou por algumas fases de captação, por momentos bons e ruins. Qual a tua mensagem, né, para um jovem ou para uma pessoa mais velha, não importa, que esteja querendo começar uma companhia, que esteja querendo empreender, né? O que você falaria, né? Que você daria de mensagem ou de conselho do que fazer ou do que não fazer para quem está querendo começar de fato essa jornada de empreendedor? Eu acho que, seguindo o exemplo dos produtores, não vá pelo hype. Acho que hoje em dia tem muito hype ao redor disso, né? Essa questão de que o estilo de vida é glamuroso e que tudo vai acontecer. É uma jornada, como você disse, de altos e baixos, e é uma jornada dura mesmo, sofrida, porque envolve amor, assim, na maioria das vezes. E acho que eu nunca vi uma empresa de sucesso que não tinha algum componente de amor, de paixão envolvido naquilo. Pode ser mesmo uma paixão por uma condição financeira diferenciada, pode ser a paixão pelo mercado, ou pode ser a paixão pelo produto, ou a paixão de resolver problemas difíceis, mas se não tem aquele brilho no olho, aquela paixão mesmo, e aí até trazendo para relacionamentos amorosos, né? Relacionamentos amorosos, quando você está muito apaixonado, cara, você tem momentos que você sofre, que você chora, que você tem medo, que você está inseguro, que você está super confiante, que você está lá extasiado e está super empolgado. Então, é essa jornada, né? De
muitos altos e baixos, então acho que tem que envolver algum nível de paixão e brilho no olho, porque sem isso você não vai superar a fase que não é tão glamourosa, não vai passar aquele dia que você vai para casa morrendo de medo do que vai acontecer, ou não vai conseguir tomar as decisões duras para fazer. A outra coisa, eu acho que encontre companhias nesse caminho. E se você for um empreendedor solo, não tem problema. Então, se cerque de mentores, se cerque de investidores que vão te ajudar nesse caminho, se cerque de um time. Se você tem cofundadores, escolha muito bem eles nessa jornada. Então, acho que a outra não faça sozinho. Acho que isso é super importante. E acho que tem uma outra coisa que a gente fala muito aqui, a gente tem um mantra de um pouco do nosso trabalho, que a gente fala que muito do nosso trabalho é transpiração e inspiração. Transpiração é a gente suar a camisa e ir lá. Não tem como trabalhar pouquinho. Não tem que falar, não, cara, quero ter aqui e tal, trabalhar um pouco, sair para fazer outro negócio. Não tem muito jeito. A gente tenta, óbvio, equilibrar. Se a gente não tiver bem o nosso corpo, a nossa saúde física e mental, a gente não vai produzir bem no trabalho. Mas no final do dia, tem que ter muita transpiração, assim, né? Fazendo analogia com esportes, não tem como você ser um recordista na maratona se você não treinar para caramba e não suar muito, assim. Por mais que você tenha talento natural e tudo mais. Então, a gente tem muito de transpiração. E o outro é que tem que ter muito de inspiração. Então, é você estar aberto a influências, aberto a criar coisas novas, a despertar a sua criatividade. E ao redor de inspiração e transpiração tem repertório, que é você estudar, conhecer, saber o que outros já fizeram. Então, acho que é um pouco esses três pilares que eu acho que talvez algumas pessoas esquecem nesse caminho, né? Por às vezes elas terem muito talento natural, muita inspiração, elas acham que podem transpirar menos, e eu acho que não funciona. Ou por transpirarem muito e até terem um pouco de inspiração, esquecem de formar repertório. Porque o seu repertório, no final, é o seu cinto de utilidades. Assim, é a quem você vai recorrer na hora do aperto. Porque se você nem conhece algum assunto, né, se ele está na sua zona cerebral do desconhecido, eu nem sei que eu não sei, você não vai conseguir puxar aquele cinto de utilidades ali, né, aquele conhecimento para te salvar, aquela boia para te ajudar em algum momento. Então, acho que passa um pouco por esses pontos, né, acho que de fazer junto, ter brilho no olho, paixão, e lembrar que é transpiração, inspiração e criar repertório sempre para conseguir empreender e acho que fazer isso acontecer. E no final, lembrar que tem muitos fatores externos, né? Então você precisa estar bem consigo mesmo, saber o que você acredita e tal, porque não dá para você prever o que vai acontecer no mundo. Uma mudança cultural, uma mudança no seu mercado, uma coisa que você nem espera. A pandemia é um exemplo disso, né? Quantas empresas estavam tendo uma trajetória maravilhosa e uma coisa totalmente imponderável aconteceu e levou essa impressão. Então você precisa estar muito internamente muito certo do que você quer, do seu momento. E aí pessoas podem escolher caminhos diferentes, né? Meditação, filosofia, estoicismo, religião, qualquer coisa, mas acho que estar muito forte internamente é muito importante para conseguir trilhar essa jornada. Cara, se você estivesse captando um round agora, eu ia colocar dinheiro agora. Você está com um discurso muito bom, cara. Está muito sedutor, muito bom, excelente. Alexandre, queria te agradecer demais, demais, cara. A gente tem muito orgulho, cara, de acompanhar a jornada de vocês, né? E de ter conseguido, durante tantos anos, ir trocando informação e vendo a evolução que vocês tiveram, cara. Eu acho de verdade o que vocês estão fazendo é um negócio relevante, não só do ponto de vista de empreendedorismo, acho que é uma coisa relevante para o país, né? Para trazer competitividade, para trazer transparência, né? Para lidar com uma série de ineficiências que o país hoje tem no agro, né? Para que a gente tenha cada vez mais vantagem competitiva, né? Então, acho que o que vocês estão fazendo é espetacular. Vejo um caminho aberto, né? Um mercado enorme pedindo esse tipo de solução. Cara, e vocês conseguindo endereçar aquilo que o mercado procura e que o mercado precisa para melhorar. Então, meus parabéns, cara, pela resiliência, por querer muito, né? Por ter a coragem de arrumar, ajustar, pivotar, até chegar naquilo que parece fazer muito sentido. E espero que a gente faça mais uma entrevista daqui a alguns anos falando de coisas novas acontecendo na Grande Direto, Alexandre. Então, eu te agradeço demais hoje. Obrigado pela entrevista, cara. Obrigado pela parceria. E é isso. Eu que agradeço. A gente tem muito orgulho de estar junto de você e muita gratidão mesmo. Mesmo sem ser nosso investidor lá atrás, já nos ajudou muito com dicas, com sugestões, sempre muito generoso, assim. Então, acho que esse é um pouco do estilo, acho que de vocês, assim, né? De serem muito generosos, pró-empreendedores, quererem ajudar, independente se estão no cap table ou não. E estando no cap table, sendo uma influência super positiva, né? Tentando colaborar mesmo no dia a dia. Então, super agradeço, a gente é muito feliz
de ter vocês conosco e tenho certeza que é o início de uma trajetória aí juntos e vamos lá. Os desafios são imensos, mas acho que os companheiros de viagem são muito bons e acho que dá energia para a gente ir atrás desses desafios aí. Estamos muito animados também. Obrigadão e obrigado pelo espaço, pela oportunidade aí. Parabéns pelo canal, pelas entrevistas. Muito legal compartilhar e ouvir outros empreendedores também compartilhando as suas histórias. Valeu. Aumenta o Boa. nosso repertório. Boa, boa. Vamos junto nessa, vai ser bacana demais. E a gente vai trazer novidades de vocês aqui para o mercado. Obrigado, cara. Valeu.